E aí, galera, tudo bem com vocês? Você já se perguntou o que é masculinidade? Ou até mesmo o que é ser homem? A resposta para essa pergunta ela pode ser até simples, mas ao mesmo tempo um pouco mais complexa. Tudo isso vai depender da sua visão de mundo, da sua cosmovisão. Primeira coisa que eu quero falar com você, a masculinidade ela não se baseia em estereótipos. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas acham que para ser homem você precisa gostar de certas coisas ou ter algum tipo de comportamento. Por exemplo, para você ser homem você precisa gostar de futebol, beber cerveja, gostar de academia, gostar de ir para festa, fazer bagunça. Valentão, uma pessoa que é insensível, uma pessoa durona, uma pessoa que não chora, porque homem não chora. Mas tudo isso são estereótipos que as pessoas definem que o homem deve ter, ou que se o homem não tiver isso, ele é menos homem. Mas quando nós olhamos na perspectiva bíblica, a Bíblia não nos dá nenhum tipo de estereótipo, mas ela nos orienta e nos dá princípios do que um homem verdadeiro faz, ou o que ele é. E quando nós falamos sobre masculinidade bíblica, o primeiro lugar onde nós olhamos é na criação. Nós vamos aprender com o primeiro homem a ser criado, Adão. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Esses dois capítulos nos vão ensinar, em primeiro lugar, quem o homem é. O homem é um ser espiritual. Gênesis capítulo 2, no versículo 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Muito interessante esse texto. E quando nós olhamos no capítulo 1, nós vemos a criação de todas as coisas. E percebemos que Deus, para criar todas as coisas, ele simplesmente falava e as coisas passavam a existir. Mas quando nós olhamos na perspectiva da criação do homem, Deus não falou que se crie o homem. Deus, pessoalmente e manualmente, pegou o pó da terra, fez o homem e soprou em suas narinas fôlego de vida. Nós somos criaturas espirituais, porque o sopro de vida que Deus soprou em Adão, nós também temos. Essa é a parte espiritual do homem. Nenhuma parte da criação é como nós. Nós somos seres espirituais, homem e mulher. Outra questão, nós, homens e mulheres também, somos a imagem e semelhança de Deus. No capítulo 1, no seu versículo 26 de Gênesis, diz: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Adão foi criado assim, a imagem e semelhança de Deus, tendo a capacidade de conhecer a Deus. E ele foi criado também com justiça, retidão e santidade. Através dessa imagem e semelhança e do seu conhecimento que ele tinha de Deus, toda a criação conheceria Deus através de Adão. Outro ponto, aonde o homem está? O homem está no jardim do Éden, no paraíso, num lugar abundante, cheio de fartura. Isso é muito interessante. Mas o mais interessante é saber que Adão estava no Éden, e no jardim do Éden era o local onde Adão se relacionava com Deus, aonde Adão se pactuava com Deus, aonde Adão mantinha uma amizade com o nosso Senhor. E existem duas funções para a qual Deus chamou o homem. A primeira era para que o homem fosse senhor do jardim, para que o homem dominasse, exercesse liderança, exercesse autoridade. No versículo 26, na segunda parte, diz assim: Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Lembre-se que não é algo restrito. Veja essa parte, que ele tem domínio sobre toda a terra. Deus chamou o homem, a princípio, antes do pecado, no seu plano perfeito, para ele ter liderança, para ele exercer autoridade. Segundo aspecto, nós vemos que Deus chamou o homem para ser líder, para ter autoridade, para exercer isso.
O segundo aspecto, Deus chamou o homem para ser servo, para o trabalho. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo de número 15, diz: Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus chamou Adão, então, chamou o homem para cultivar e guardar. Se você simplesmente passar o olho por esse versículo, você vai achar que Deus chamou Adão simplesmente para ele fazer uma plantação e guardar aquela plantação, para ele ter uma horta. Só que não é bem isso. Essas palavras, no original, elas têm mais significado. O cultivar dá a ideia de trabalhar para que as coisas cresçam, não somente no jardim, mas por todo lugar onde que o homem fosse. E guardar dá o sentido de proteger, de sustentar tudo aquilo que já foi conquistado. Esse é o chamado masculino para o serviço e para a liderança. E outra questão, para que através da sua vida Deus seja glorificado, para que Deus seja conhecido. Resumindo, é o que eu falei, liderança e serviço, e que Deus seja conhecido para a honra e glória dele. É triste porque nós vemos nos dias de hoje homens que são eternas crianças, que ainda não assumiram seu papel de líderes, de servos, de pessoas que manifestam e falam do conhecimento de Deus. Nós vivemos numa sociedade de homens que são mimados, que só buscam a sua satisfação própria. Existem pessoas que precisam tomar atitude. Eu não creio que ser homem está baseado na idade, mas sim a posição que você assume perante Deus. Você quer reconhecer características de um homem, ele é líder, ele é servo, ele propaga a palavra de Deus com sua vida, ele reflete a imagem e semelhança do Senhor. Essa é uma coisa a se pensar. O assunto sobre masculinidade bíblica vai muito além. Eu só estou dando uma introdução, mas é algo muito interessante de se notar. Existe sim, por conta do pecado, uma omissão pela parte dos homens. Mas em Cristo, nós conseguimos ser verdadeiros homens perante o Senhor. Eu queria mostrar para vocês algo interessante. Este menino, ele está com a cara destruída. Ele tomou 90 pontos no rosto. Por quê? Ele protegeu a sua irmã de um ataque de um cão feroz. Para a irmã dele não ser destruída, ele se colocou na frente do perigo e sofreu as consequências. Esse menino, ele tem 6 anos de idade, mas eu não chamo ele de menino, eu chamo ele de homem. Ele teve uma atitude masculina. Qual que é o nosso principal referencial de masculinidade? Jesus Cristo. E como aqui no canal eu quero dar um conselho. Busque estar na estatura do varão perfeito. Efésios capítulo 4, do versos 13 a 15. Busque isso. Busque estar na estatura do homem perfeito. E quem é o homem perfeito? Jesus Cristo. Lembra da imagem que eu mostrei agora? Jesus Cristo, para você e eu não ser destruído pelo pecado, ele se colocou na frente. Ele sofreu as consequências. E que Deus abençoe você. Então, deixa seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho de notificação e muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e até mais.